Paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa, para juntamente com os irmãos poder cultuar o precioso nome de Jesus e também pregar a sua poderosa palavra. Eu gostaria de expressar a minha gratidão mais uma vez por esta igreja e por esta convenção. O Senhor Jesus os tem prosperado e meu desejo é que Ele continue. E eu tenho certeza que esse é o desejo também do nosso Senhor. Ao pastor Fábio, a esposa, a pastora Keila, mais uma vez a quem eu expresso a minha gratidão, que o Senhor te mantenha nesse fervor, coragem e alegria em servir a Jesus. Rever aqui o pastor Aleandro, pastor Victor, que Jesus os abençoe cada vez mais, e a outros pastores aqui, pastor Joel, pastor Fernando, pastor Manuel, o Edivaldo, a pastora Neuza e o evangelista Vanderlan. Esta igreja tem prosperado através de homens e mulheres que se esforçam para o seu desenvolvimento, e o Senhor os abençoará cada vez mais. A minha esposa não estava se sentindo bem, pediu para que ficasse. Eu cheguei de viagem hoje, eu vim com o meu filho, está dormindo no colo de alguém por aí. Tá ali, tá certo. Eu gostaria que vocês, se possível, se você pode, abra a sua Bíblia comigo. Juízes, capítulo 16. Aleluia. Glória a Jesus. Juízes capítulo 16. Os irmãos identificaram o texto, digam amém. Amém. O versículo 20 diz assim: Depois lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Então ele se levantou do seu sono e disse: Sairei como sempre e os vencerei. Mas não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Se você puder, mantenha sua Bíblia aberta. Tome seu assento, por favor. Essa é a história de um servo do Senhor, criado em um lar piedoso, que acabou humilhado, morto como escravo de seus inimigos, em sua aparência e em sua situação. Sansão foi o líder que menos influenciou Israel. Sansão foi o juiz, o libertador, o único líder, ou um dos poucos líderes na Bíblia, pois estes não são destacados na Bíblia Sagrada. Esses maus líderes deixam grandes manchas, e Sansão deixou uma grande mancha pela pequenez do seu ministério. Sua história começa no capítulo 13 e termina no capítulo 16. Uma história muito curta comparada às outras histórias dos outros juízes. Sansão foi o único juiz, o único libertador no livro dos juízes, que não trouxe Israel para a oração, para o temor a Deus e de volta para os preceitos da lei de Deus. Sansão brincava com coisas sérias. Foi feito, foi estabelecido, foi chamado para ser uma máquina de matar.
Quando ele estava no ventre, Deus falou à sua mãe, no capítulo, antes mesmo de ser gerado no ventre, Deus falou à sua mãe, que era estéril, que ele nasceria para livrar Israel das mãos dos filisteus. E quando no Antigo Testamento Deus diz que vai livrar Israel das mãos de alguém, ou livrar Israel pelas mãos de alguém, Deus estava falando de guerra, de luta física. E Sansão foi uma máquina de matar, foi um instrumento de juízo sobre os filisteus na antiga aliança. Por isso ele nasce para matar. Deus, a Bíblia diz que Deus procurava ocasião contra os filisteus só para Sansão brigar. E Sansão brigava e matava. E o texto diz que no dia de sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Por quê? Porque ele morreu fazendo aquilo para o que nasceu: matar. Sansão foi estabelecido por Deus para matar os inimigos. Se puder colocar um pouquinho de retorno para mim aqui. Eu não sei se é eu que estou afastando demais ou é que está baixando aos poucos. Esse Sansão, escolhido para matar, porque é o juízo de Deus sobre os filisteus. Hoje, na nossa geração, o juízo de Deus está reservado apenas para ele. O juízo de Deus se manifesta de algumas formas: a pregação de juízo da igreja, a disciplina de Deus na igreja, as punições de Deus sobre algumas nações e os testes apocalípticos ou escatológicos que virão sobre as nações da terra, o juízo das nações, o juízo final e o inferno. Esses são os juízos futuros. O juízo presente é a pregação da igreja contra os pecados dessa humanidade, a punição de Deus contra algumas nações, a saber, o governo que é estabelecido em algumas nações já são juízo de Deus para algumas nações, e depois da morte segue-se o juízo. O Hades já é o juízo de Deus sobre os ímpios. Hoje Deus não levanta crente para matar, não. Nós temos a palavra da salvação, a palavra do evangelho, e o único juízo que nos cabe para os ímpios é denunciar os seus pecados, excluí-los da igreja se estiverem mascarados entre nós, denunciar seus pecados e excluí-los da comunhão da igreja. E como cidadãos, a gente pode denunciar e as autoridades farão o seu papel. Porque a gente tem que explicar muita coisa hoje quando fala algumas coisas da Bíblia, senão alguns irmãos vão querer imitar o Antigo Testamento, literalizar o texto, trazer para a sua vida e sair matando todo mundo que não gosta aí, que é inimigo de Deus. Sai de tu e não entra em mim. Sansão tinha esse perfil, o juízo de Deus sobre os filisteus, porque os filisteus humilhavam Israel. Esse grupo chamado Hamas, eles estão estabelecidos na Palestina, porque no século I, o imperador Adriano os estabeleceu ali e os chamou de palestinos, que na Bíblia Vulgata é o mesmo nome para filistinos, que são filisteus. Ele colocou essa palavra para que eles fossem inimigos sempre de Israel. E aqui nós temos a origem dessa palavra palestino, que é filistino, são filisteus, que sempre foram inimigos e violentos com Israel. Se você perceber no capítulo 16, o que o grupo Hamas fez com os israelenses, os filisteus fizeram com Sansão. Torturaram, o prenderam e o levaram para Gaza. Está aqui no capítulo 16, ele é torturado, preso e levado para Gaza, no versículo de número 21. Esse era o perfil deles: maus, torturadores, inescrupulosos, inimigos do povo de Deus. Por isso Deus levanta Sansão para essa batalha, o que hoje é chamado de faixa de Gaza. É o mesmo território onde Sansão foi torturado. Agora, Sansão foi alguém que vivia perigosamente, e eu quero falar sobre esse tema nessa noite. Quando estamos vivendo perigosamente? Eu já estive nesse perfil de um crente que vive perigosamente, flertando com a linha muito tênue, achando que não tem nada a ver, que tudo pode ser resolvido de algumas maneiras pela nossa própria sabedoria.
Pastor, o que tem em Sansão que pode me impactar nessa noite? Que pode me instruir a ser melhor? Como que eu sei que eu estou vivendo perigosamente? Como que eu estou enfrentando perigos? Em primeiro lugar, quando nós aceitamos alianças fora da vontade de Deus. Sansão, no capítulo 16, versículo 1, se dirigiu a Gaza, viu uma mulher prostituta, se uniu a ela, e foi dito a Sansão, Sansão está aqui no nosso ambiente. Aí armaram uma emboscada para ele toda noite, e ficaram ali no portão da cidade, dizendo uns aos outros, quando amanhecer a gente mata ele. Mas Sansão se levantou à meia-noite, arrancou o portão de Gaza nos ombros, e saiu andando. Subiu a montanha. Os camaradas ficaram orando assim para Sansão: quem é que vai pegar esse cabra? O cabra arranca o portão da cidade sozinho e carrega nos ombros. Interessante é que ele começa a flertar com o pecado. Depois, no versículo 4, se enamorou com uma mulher no vale de Soreque, cujo nome é Dalila. Seu pai havia lhe aconselhado, enquanto estava vivo, no capítulo 14, para que ele se casasse com a moça de sua tribo, com a moça do meio do povo de Deus. Mas ele preferiu fazer aliança relacional com uma moça de Gaza, filisteia. Uma de Gaza e outra de Soreque. As duas eram filisteias. Sansão está pensando que porque ele é líder, que porque ele tem unção, que porque ele tem o dom, ele pode se relacionar com quem ele quiser. Você percebe que Sansão não casa, Sansão não estabelece família. Todos os outros juízes se casam e estabelecem família. Sansão está na onda daquele solteirão, bonitão, meu carrão, minha academia, fotinha com o biquinho e os 2 dedinhos no TikTok fazendo dancinha. Não é homem, não vira macho, não quer ser responsável, é orgulhoso, tudo é dele, tudo é para ele, é o pupilo do papai e da mamãe, porque não quer investir no filho, não quer investir no casamento, não quer conquistar, proteger, estabelecer uma família, cuidar de uma mulher, ter alguém para toda a sua vida. Sansão, ele vai se envolvendo com alianças carnais desde o capítulo 14 ainda, quando ele faz o enigma de Sansão no capítulo 14, a partir do 12, em casa você medita, só verifica, a partir do versículo 12 do capítulo 14, ele faz uma brincadeira com os filisteus. Brincadeira com quem? Mas ele foi chamado para matar quem? Ele era o juízo de Deus sobre quem? E ele está fazendo brincadeirinha com os filisteus. Não, Sansão não tinha paz, Sansão tem comunhão. Eu estou falando de aliança, gente. Eu não estou falando de boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem, e aí patrão, e aí funcionário. Não, eu estou falando de comunhão. Ele faz a brincadeira com os filisteus, ele se assenta na roda dos filisteus, eles são convidados para o casamento de Sansão. Como ele não, esse casamento aqui, com uma mulher que não era da tribo do povo de Deus. Esse casamento aqui foi um casamento de quebra de aliança divina, por causa de alianças humanas. Paz com quem não deveria ter paz. Amizades das quais você não pode discordar. Se você discordasse, você não teria aliança com esse tipo de gente. Eu já me peguei nessa situação. E eu tive que me erguer, eu tive que me levantar e discordar e dizer não dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Ficou uns 3 anos sem falar, depois pede perdão e volta a falar. Mas a gente não pode abrir mão dos princípios. Porque quem começa aceitando opinião, vai acabar aceitando, achando normal, comportamentos. Então Sansão, ele agora está concordando com o estilo de vida filisteu. E agora ele está na mesma roda dos filisteus. Isso no capítulo 14. No capítulo 16, ele está na cama de uma filisteia. E no final do capítulo 16, ele está morto no templo do Deus dos filisteus. Perceba que o diabo não tem pressa. Começa ali na roda dos amigos filisteus, depois está na cama de uma prostituta, depois está na cama de Dalila, depois está no templo dos filisteus. É igual o Salmo 1 nos ensina: bem-aventurado o varão que não anda ouvindo o conselho dos ímpios, não se detém, já não está andando, está parado, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda do escarnecedor. Esse é o processo. Você começa andando conforme eles ensinam, você para porque acha legal, daqui a pouco você está sentado na roda.
E sem perceber, como Pedro na roda da fogueira já negou Jesus. E perde a fidelidade para o galo. Porque Jesus disse, o galo canta e tu nega. Ele disse, o galo canta, mas eu não nego. O galo cantou e Pedro negou. O galo foi fiel e Pedro não. Ainda que seja troca de turno de soldados, o toque da trombeta dos soldados foi com fidelidade. E Pedrão, o apóstolo, não foi fiel. Aí chegou a menina lá, tu andava com Jesus. Ele, eu não. A menina disse, andava sim. Ele, eu não. A filha do Satanás saiu, trouxe um soldado romano e disse, não é ele. E o soldado disse, é ele. Cuidado com suas alianças. Você pode ter paz com todos, comunhão não. Comunhão é só com santos, irmão. Comunhão é com quem ora como você. Pastor Leandro, pastor Vitor, esqueci o seu nome, pastor. Pastor Antônio, tu tá com cabelo mais branco, tu tá liderando, não tá liderando? É, eu também tô de cabelo branco já. Começar a cuidar de crente fica assim, velho. Mas tá novão, é só o cabelo. Existem, vocês, eu citei esses nomes porque temos uma amizade antiga e toda vez que nos encontramos é a mesma alegria, o mesmo respeito. Combina, o espírito combina. Eu não fico sem graça diante de nenhum deles e nenhum deles ficam sem graça diante de mim. Porque não muda princípios, não muda valores. É assim que você deve ter e manter aliança, irmão. Pastor, e se quebrar princípios e valores? Acaba, irmão. Um já fica sem graça com o outro, irmão. Não combina, não encaixa. Vão te chamar de soberba, vão te chamar de orgulhoso, mas não tem como. Se é assim que o mundo te enxerga, a Bíblia te chama de sal, luz, diferente, noiva do Cordeiro. Sansão, ele vivia perigosamente, porque ele ia brincando com alianças. Primeiro com amigos e depois com relacionamentos sentimentais. Ele se envolve num relacionamento perigoso com Dalila. Por quê? Porque quando ele se envolve com Dalila, o versículo 5 diz que os filisteus, os príncipes, diga príncipes. Os príncipes, sabe o que são príncipes aqui? Governadores, líderes. Os líderes dos filisteus vieram a ela e lhe disseram: seduz Sansão, vê de onde se origina a sua grande força e como podemos vencê-lo para atá-lo, subjugá-lo, e cada um de nós te daremos 1.300 peças de prata. Olha o relacionamento que o cara está se envolvendo. Uma mulher cuja proposta é: traia quem te ama, traia quem quer um relacionamento com você por dinheiro, fique com ele por causa de dinheiro, seduza-o, conquiste-o, faça o melhor para ele e você vai ganhar dinheiro de nós por causa dele. Ele vai ser a causa para que você receba dinheiro. E ela poderia dizer: não vou fazer isso com ele, eu vou passar para a religião dele, eu vou morar com ele, eu vou renunciar isso aqui para casar com Sansão. Igual canta a musiquinha lá que os meus filhos escutam: Sansão, o fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de feijão. Versículo 6, Dalila disse a Sansão: de onde vem a sua força? Como que você pode ser amarrado e como você pode ficar fraco? Pelo amor de Deus! O cara está na terra dos inimigos e uma filha do cão que é da terra dos inimigos olha para esse instrumento de Deus e diz assim: como é que você pode ser amarrado? Segundo, como é que de onde vem a sua força? Terceiro, como você fica fraco? Ele poderia dizer: olha, tem coisa errada aí. Como é que a mulher está comigo e me quer fraco? Como é que essa mulher está comigo e quer que eu seja amarrado? Eu estou num ambiente de inimigos e ela me faz uma pergunta dessa? Mas relacionamentos cegam. Relacionamentos sem a luz de Deus, sem a direção de Deus, cegam. A expressão Dalila tem o mesmo som da expressão noite em hebraico. E Sansão significa luz, sol.
O sol não conseguiu iluminar a noite. Foi a noite quem conseguiu escurecer, apagar o brilho do sol. O camarada não pensa, o camarada não reflete. Aí ele diz assim, ele brinca. Eu não falei que o tema da mensagem é vivendo perigosamente? Olha ele brincando. Se colocarem 7 cordas, se me amarrarem com 7 cordas úmidas, então me enfraquecerei e seria como qualquer homem. Nenhuma mulher quer um homem como qualquer outro. Mas ela, na sua proposta, está querendo que ele seja comum como qualquer homem. E o abestalhado não abre os olhos, bobão. Por causa da cama. Por causa de 5, 10 minutos de prazer. Abrindo mão de um ministério frutífero, profundo, sério. Por causa de prazeres carnais. Ele está brincando com coisa séria. Olha isso. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram cordas úmidas. Versículo 8. Cordas úmidas aqui, irmão, é tripa de animal. Os camaradas mataram um bicho, abriram o bucho do bicho e pegaram tripa. E deram para aquela nojenta. Ela pega as tripas e amarra Sansão. E faz ele dormir. E ela tinha homens, versículo 9, à espreita na câmara interior. Tinha um quarto dentro de casa cheio de macho. Esperando a hora para matar Sansão. Quando ele está dormindo, ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele rompeu as cordas, as tripas. Prá! Cadê? Cadê? Aí não era ninguém. Olha que coisa chique. Chique, entre aspas. Ela engana ele. Ele engana ela. Relacionamento abusivo. O que tu faz comigo, eu faço com você. Você me desrespeita, eu te desrespeito. Você me xinga, eu te xingo. Você me desonra, eu te desonro. Você me trai, eu traio você. Piriguetagem, safadeza, carnalidade. Isso é coisa do mundo. Aqui dentro não. Aqui dentro a irmã se submete como a esposa, como a noiva do cordeiro se submete a Cristo. E o varão ama como Cristo ama a igreja. Eu tive que aprender. A Luana está estressada, deixa ela falar. Fala. E por que você só fala tudo que eu falar tu vai discordar. Porque, irmão, o mais sábio ou a mais sábia é aquele ou aquela que cede ao outro pressionado. Alguma pressão está sobre ela. Alguma pressão estará sobre mim. Eu tenho a minha casa para desabafar. Eu tenho a minha casa para falar dos meus incômodos. Tem gente que fala, a minha casa é um jardim. Mentira. A casa também é campo de guerra, onde nós vencemos a nós mesmos. Lutamos as nossas batalhas, vencemos nossas lutas com sabedoria, estratégia, oração. Então, às vezes, irmãos, a gente não pode, principalmente dentro de um relacionamento, o relacionamento se torna abusivo. Quando você me humilha, eu te humilho. Você me envergonha, eu te envergonho. Esse é o tipo de relacionamento carnal, mundano. Ela brinca com ele, ele brinca com ela. Aí ela diz no versículo 10: tu me enganou, você mentiu para mim. Olha, quem está falando de mentira é ela que está querendo descobrir o segredo só para ganhar dinheiro dele. Dinheiro por causa dele. Melhor dizendo, versículo 11, ele fala, não, bora fazer assim, ó, me amarra com cordas novas que nunca usaram, aqui é a corda mesmo, e agora eu vou ficar fraquinho. Aí ela consegue cordas novas, versículo 12, e amarra Sansão. Meu Deus, imagine Sansão, a corda está toda amarrada, o que essa mulher está fazendo comigo? Mas ele não desperta mentalmente. E ela grita, os filisteus vêm a ti. Aí ele quebra as cordas como se fosse um fio perto do fogo. E ela diz no 13, você me enganou e me disse mentiras, me diga como pode ser amarrado. E ele disse, só se você tecer 7 tranças da minha cabeça, costurar uma na outra. Já ficou mais perigoso agora. Porque o símbolo do segredo de Sansão com Deus era o... E ele agora está permitindo que ela toque no seu cabelo. Ele está brincando com o símbolo de seu segredo. Ele está brincando com o símbolo de sua comunhão.
Nós vivemos perigosamente quando brincamos com os símbolos da nossa comunhão. A tal da igreja casa estava levando ceia na balada para ímpio, cantando música é o amor no púlpito. Influências cristãos para chamar a atenção de adolescentes e jovens, suas piadinhas nos estacionamentos da igreja ou em cinemas alugados é piadas com línguas estranhas e dons espirituais. Estão brincando com os símbolos da nossa fé. E Sansão brincando com o símbolo da sua força, porque o cabelo comprido, o cabelo sem ser rompido, o cabelo sem ser cortado, representava a coroa do líder, representava a sua comunhão intocável com Deus, representava domínio. Ele não usava coroa, o cabelo comprido era a sua coroa, era a sua glória. E ele está deixando que brinquem com sua glória. Ele está deixando que brinquem com um símbolo de uma comunhão, de um ministério intocável. Toca no meu cabelo, amarra uma na outra 7 tranças. E ela fez conforme ele ensinou no versículo 14. E ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele se levantou do seu sono e arrancou o que prendia seu cabelo. Prá! Cadê? Enganei a boba. Brincando com coisa séria. Você vive perigosamente quando você brinca com o sentimento das pessoas. Você vive perigosamente, jovem, quando você conversa com 4, 5 de vez. Tanto meninos com meninas, como meninas com meninos. Brincar com o sentimento dos outros é pecado. Você está vivendo perigosamente. E o que você planta, você vai colher. Por que ela está nesse relacionamento brincando com Sansão? Para ver se ele conta o segredo e ela ganha o dinheiro. Mulheres interesseiras, que não querem se relacionar com jovens trabalhadores, estudiosos, mas jovens que apresentam vida fácil. E homens interesseiros, que não querem relacionamento sério com a Dalila, só estão brincando com a Dalila. Ao invés de exortá-la, ele teve a oportunidade de falar do seu Deus para ela. A minha força não vem de cabelo, minha força não vem de mágica. Um Deus no céu me chamou e me capacitou. Ele me enche com o Espírito e me capacita. Era a chance dele falar de Jeová, mas ele prefere brincar do que evangelizar. Ele prefere brincar do que apresentar o seu Deus. Não importa a sua idade, as coisas de Deus são coisas sérias. Meu filho está ali, tem 4 anos de idade. E às vezes na pressa a gente deixa a Bíblia cair. É solo que fala do carro? Solado, chão. Eu falo chão. Soalho do carro. A Bíblia cai. E eu testo. E eu falo, Bíblia pode ficar no chão? E ele, não pode. As coisas de Deus se tratam de modo justo e sério, irmão. No dia que Belsazar pegou os utensílios da casa de Deus para brincar, de fazer festinha, Deus começou a escrever na parede mais iluminada do palácio. Sabe o que aconteceu? O rosto dele desfigurou, as juntas se deslocaram e os joelhos batiam um no outro. Porque Deus não aceita que brinque com coisa séria. Quer virar tiririca? Desvia, abra um canal no YouTube e faça piada com a sua vida, com a sua sogra, mas não com as coisas de Deus. Aleluia. O Novo Testamento, que diz que Deus é Espírito, Deus é luz e é amor, diz que Ele é fogo consumidor. Não brinque de jejum,
Ai, estava jejuando e uma balinha quebrou. KKKKKK. Oh, meu Deus, uma balinha. Não. Olhe para si mesmo e diga: uma balinha quebrou seu jejum. Que fome de Deus que você tem, né, crentona? Um copo de refrigerante quebrou seu jejum. Tu que canta, que tem fome, que ama, que está apaixonado. Eu já abri a porta, pode entrar. Mas um cachorro quente, um pastel, quebra seu jejum. Hipócrita. Ai, irmãos, se você começar a estudar sobre os reformadores, os puritanos, a gente tem saudade do estilo de vida que aqueles homens levavam. Somos mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E os bares continuam se multiplicando. Igrejas falsas continuam abrindo. Porque nós estamos brincando com coisa séria. Brincando com o coração das pessoas. Brincando com os nossos dons. Brincando com os nossos símbolos. Versículo 16. Ela o pressionava com suas palavras. Irmão, eu lembrei aqui do Manuel Caneta Azul. Eu ouvi ele fez uma entrevista. Uma mulher estava apaixonada por ele. E ela ficou 4 dias na casa dele. Só que nos 4 dias que ela estava na casa dele, ela ficou perguntando sobre os bens dele. Aí no 4º dia, ele tinha até falado sobre noivado. No 4º dia ele desistiu de tudo. E quando ela publicou que ele tinha falado sobre noivado, ele veio a público e disse: eu não. Aí quando entrevistaram o porquê, ele disse: ela 4 dias na minha casa ficou perguntando sobre os meus bens, eu cortei logo. O Caneta Azul percebeu o que a mulher queria e Sansão não. Sansão, o juiz, Sansão, cheio do Espírito Santo, porque brincou com coisa séria. Leve as coisas de Deus a sério e ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Pode até tentar, mas a máscara cai. Ela o pressionava com suas palavras todos os dias até desgostá-lo, e sua alma se afligiu até a morte. Você vive perigosamente quando você perde a perseverança com a insistência do inimigo. Ó, tá aí no 16. Ela pressionava todo dia: me fala, tu vai falar, me fala, miséria, me fala, se tu me ama, me fala. A Bíblia diz que a mulher atribulada é como goteira na cabeça. Atribulada, a mulher de Deus não. Fala. E ela perturba, ele tá bom, eu falo. Não pode. Você vive perigosamente quando você vive a flor da pele. Você vive perigosamente quando qualquer coisa tira a sua paz. Quando a insistência do inimigo te vence rápido. Não pode. A Bíblia diz que quando o diabo tentou Jesus, Lucas 4, Marcos 1, Mateus 4, a Bíblia diz que o diabo deixou Jesus até um tempo oportuno. O diabo sempre estava ali tentando, e Jesus vencendo. Sabe o que é isso, irmão? O diabo é teimoso, mas a igreja é perseverante. Em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu. Vem pressão, irmão. Lembra do Tales? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Fala, gente. Todo dia o capeta vem, mas eu escolho Deus. Eu quero Deus. E os nossos jovens cantam, né? Essa geração de Daniel. 21 dias de jejum. Bora, geração de Daniel.
um ano na faculdade crente. Federal, pública. Sem negar as escrituras, sem se descobrir. Bora? Sem pintar cabelo de vermelho, bora? Sem virar comunistinha, bora? Eu te desafio. Eu vou entrar na faculdade e vou ganhar todo mundo para Jesus. Não, não, só continuar crente. Já tá bom. É todo dia, irmão. O diabo sabe te perturbar. O diabo sabe tirar sua paz. Por quê? Porque ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece a minha fraqueza. Sansão perde a paciência e diz assim, 17. Revelou tudo o que estava em seu coração. E disse, nunca passou navalha sobre a minha cabeça, pois eu sou nazireu. Nazireu é consagrado totalmente. Eu sou nazireu para Deus desde o ventre de minha mãe. E se meu cabelo fosse rapado, minha força se apartará de mim e me enfraqueceria. E eu seria como qualquer homem. Não é isso que tu quer? Está aí o segredo. O problema não é o segredo. Qual é o segredo da igreja? Jejum, oração, leitura da palavra, vigilância. Sim ou não? E isso alimenta a nossa vida espiritual, dependência da graça. Não, pastor, né? Os reformodinhos, nada de jejum e oração, isso aí é preço, a gente depende só da graça. Ô, bestalhado, o crente que jejuma, ora e lê Bíblia, ele está dependendo de quem? A questão é que Sansão foi brincando com o segredo. Até porque Sansão só ora 2 vezes na vida dele todinha. A primeira vez que ele ora está no capítulo 15, quando ele acaba de matar 1000 homens. Ele fica com sede. Aí ele ora assim no capítulo 15, versículo 18. Vai deixar eu morrer de sede? E a última vez que ele ora é lá no templo de Dagom. Morra eu com os filisteus. Deus disse, venha. Não sabe orar. Por quê? Porque não ora. Não tem prática de oração. Não ora. Show gospel é o primeiro a chegar. Congresso top, cantor, cantora preferida é o primeiro a chegar. O inscrição, pulseira no braço. Marca a oração, irmão. Não vai. Não vai não. Não vai não. Viciado em podcast, coach. Chama para orar. Quando ele conta o segredo, olha o 18, gente. Ao ver Dalila que ele lhe revelou tudo o que havia em seu coração, mandou chamar os líderes dos filisteus e disse, subam, porque me revelou tudo o que está no coração. Os príncipes vieram e pagaram as moedas de prata. Cada um deu 1.300 peças de prata. Ele foi trocado por dinheiro, porque trocou a unção pelo prazer. Ela foi paga para entregá-lo. Sansão agora está debaixo de juízo. Porque ainda que você brigue com as coisas de Deus, Deus não brinca de julgar o que pertence a ele. Dalila brincou com Sansão, Sansão brincou com Dalila, mas Deus não deixou que ninguém brincasse com as coisas dele. 19, ela o fez dormir. O cabra gostava de dormir, meu irmão. Ela o fez dormir. Esse o fez aqui, vai que ela fazia uma macumba, um caldo, sei lá, um suco. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Depois chamou o barbeiro, rapou-lhe suas tranças, e assim ele começou a se debilitar, pois a sua força se apartara dele. Aí você diz, então tá aí, pastor, a força estava no cabelo. Estava não. Versículo 20, depois lhe disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele se levantou do sono e disse, sairei como sempre. Mas não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Está aqui a fonte da força de Sansão. A presença de Deus.
E quando Deus o deixou, ele se tornou como qualquer homem. Sabe quando eu me tornarei comum? Quando eu perder a presença. Sabe por que você, varão, não é comum? Sabe por que, irmã, você não é comum? Não é a marca do carro, não é o tamanho da casa, é a presença. O que te torna diferente é a presença de Deus. Alguém pode adorar esse Deus que não te deixa, que não te abandona. Agora, quando é que eu vivo perigosamente? Quando eu não sinto Deus me deixar. No dia que você, ei cantora, ou irmã que canta, no dia que você cantar sem unção, se incomode. Não deixe a técnica substituir a unção. Ei pregador, no dia que você pregar sem unção, chore, reclame, fique triste, vá para o quarto, vá orar e só saia de lá quando Deus te encharca, quando Deus te encher. Aleluia! Não perca a presença que flui. Isso é unção, presença que flui. Tem gente que tem a presença porque Deus é gracioso. Eu tenho a presença, amém. Eu estou falando de presença que flui. Alguém conversa com você e diz: eu sinto Deus na sua vida. Alguém que ouve você e diz: eu sinto Deus na sua vida. Minha vida foi transformada ao te ouvir. Isso é unção. Então, se você não percebe Deus se afastar, você está vivendo perigosamente. Tu não está no inferno, não está morta, não está morto, mas está em perigo. Por quê? Está no texto. Não sabia que o Senhor havia se retirado. Lembra de Eli? Trouxeram a notícia, 1 Samuel capítulo 4. Seus filhos morreram. Ele está de boa. E a arca foi levada. Ele cai. Ele sentiu o peso da ausência. Lembra de João capítulo 20, Maria Madalena? Tem anjo, gente, tem anjo. Porque procura o vivo entre os mortos. Ela, eu quero Jesus. Se fosse algumas irmãs hoje vendo anjo, ia entrar no manto, gravar DVD, escrever livro, colocar um canal no YouTube, ainda gravar música, e plá, 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 plá. E não sei o que iriam derrar. Eu vi um anjo do zóio azul. E ela começa, está lá no YouTube, que ela viu um anjo do zóio azul, acho que sonhou com um alemão. Maria Madalena está vendo um anjo, sim ou não? Ela olha para o anjo e diz assim: cadê Jesus? Eu quero é a presença do Criador e não da criatura. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. A gente critica o sacerdote Eli, mas ele sentiu o impacto da arca roubada. Todos os apóstolos trancados e a nova convertida lá. Eu quero Jesus. E Deus se retirou de tal modo que Sansão não percebeu. Por quê? Porque ele brincou com a presença. Como assim, pastor? É só você ler o capítulo 16, versículo 1. Prostituiu e no versículo 3 arrancou o portão pelo poder do Espírito. Diga, prostituiu e arrancou o portão pelo poder do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta. Prostituição é pecado? E por que Deus ainda deu força para ele? Deus estava dando mais uma chance. Sansão, olha como eu sou gracioso. Sansão, olha como eu sou misericordioso. Mas ele brincou com a misericórdia. E agora não funciona mais. Por quê? Olha o que é que ele diz quando ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. O que é que ele disse no versículo 20? Sairei como sempre, e os vencerei como das outras vezes. Se você vive perigosamente,
vai ter uma hora que ele vai te deixar sozinho. É perigoso brincar com os sentimentos das pessoas. É perigoso brincar com a seriedade das coisas de Deus. É perigoso não sentir falta da presença de Deus no culto. É perigoso fazer alianças com pessoas que não praticam a palavra. Eu queria só fazer mais uma aplicação. Posso, pastor? Sansão brincou, sim ou não? A primeira brincadeira foi o quê? Me amarrem, diga, me amarrem. A segunda brincadeira foi o quê? Diga, me amarrem. A terceira brincadeira foi o quê? Mexa no meu cabelo. Brincou, sim ou não? Porque as 3 vezes foi uma brincar. Gente, olha pra cá. As 3 vezes foi uma. Ó, amarrou a primeira vez. Prá! Ei, ganhei a boba. A segunda vez. Prá! Tô brincando, fica triste não. A terceira vez. Nada prende meu cabelo. Olha aí o cabeludo. Brincando, 3 vezes. Resultado. Versículo 21. Os filisteus o capturaram. Arrancaram os olhos. Dormia demais no colo de Dalila. Agora perdeu os olhos. Segundo, o amarraram com correntes de bronze. 19. E o cabelo da sua cabeça foi rapado. Brincou com o cabelo, perdeu o cabelo. Brincou de prisão, foi preso de verdade. Não brinca. Não brinca. Deus leva a sério brincadeiras com coisa séria. O coração de uma mulher merece respeito. A mente de um homem merece paz. E as coisas de Deus merecem honra. Não brinca com coisa séria. Pastor, oi. Está muito pesado, pastor. Deus é misericordioso. Eu vou repetir, Deus é misericordioso. Eu vou ler o versículo 22 e deixa eu ver se você se encanta com a misericórdia. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Está voltando o símbolo da comunhão. O cabelo está voltando a crescer e os filisteus não perceberam. O símbolo do chamado, o símbolo do segredo está voltando para a cabeça dele. O cabelo está crescendo. Quando o cabelo começou a crescer, ele disse, opa, dá para eu renovar o meu voto do nazireado, porque dava para renovar o voto do nazireado. Eu acho que naquela prisão ele deve ter renovado o seu voto. 23, os príncipes se reuniram para oferecer um sacrifício ao seu Deus e disseram, nosso Deus entregou nosso inimigo nas nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, 24, louvaram a Dagon dizendo, nosso Deus entregou nosso inimigo e aquele que destruía nossas terras e multiplicava nossos mortos. Sansão matava mesmo, irmão. 25, quando o coração deles se alegrou, disseram, chamai a Sansão para que dance diante de nós, para que nos divirta. Então chamaram a Sansão do cárcere para que dançasse. A minha é a versão peixita. Chamaram Sansão do cárcere para que dançasse diante deles e o puseram entre as colunas. Imagine o herói, o guerreiro, agora palhaço. O guerreiro, o lutador é dançarino. Não vale a pena brincar com as coisas de Deus. Quem é motivo de gracejo agora é Ele. E o edifício estava lotado, 27, de homens e mulheres. E estavam ali todos os príncipes. Dalila estava lá. No eirado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que viam Sansão dançar. Então Sansão clamou a Yahvé dizendo, rogo-te, ó Deus,
lembra-te de mim e me fortalece só dessa vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ele poderia dizer: eu quero me vingar porque eu perdi a presença, eu brinquei com coisa séria, eu falei o que não era para falar. Mas Sansão era imaturo demais. Meus 2 olhos, eu estou triste. Ó Senhor, me dá força só dessa vez. E ali, irmão, no 30 ele clama: morra eu com os filisteus. Ele empurrou a coluna principal do templo. E depois que ele empurrou, o prédio caiu sobre todos. Olha o versículo 30. E os que morreram na sua morte foram mais do que aqueles que morreram durante toda a sua vida. Cumpriu o chamado. Fez o que foi chamado para fazer. Morrendo. É isso que você quer para a sua vida? Não é isso que Deus tem para a sua vida. Por quê, pastor? Porque nós temos um libertador. Sansão nasceu por um milagre, o nosso libertador também. A virgem concebeu e deu à luz a um filho. Sansão tem um nome que significa sol. O nosso libertador é a luz do mundo. Jesus, ele é fiel. Sansão quebrou o seu voto com o Pai. O nosso Salvador foi fiel e nos amou até o fim. O nosso Salvador nunca brincou de salvar, ele salva de verdade. Ele nunca brincou de perdoar, ele perdoa de verdade. E eu encerro no versículo 31. Depois desceram todos os seus irmãos e toda a família de seu pai e o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol. Diga, e o sepultaram entre Zorá e Estaol. Tu falou isso mesmo? Falou? Diga amém. Amém. Capítulo 13, versículo 25. E o Espírito de Deus começou a impulsioná-lo no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol. Depende da sua versão. A minha é uma versão aramaica. Como é que está a sua versão, pastor? Ele começa onde? E o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ele foi sepultado onde? Entre Zorá e Estaol. E ele começou o ministério onde? Zorá e Estaol. Deus fez Sansão voltar ao princípio. Deus fez Sansão voltar ao começo. Morto. Onde ele começou, ele foi sepultado. Não vai ser assim com você. Deus está te dando mais uma chance. Está nos dando mais uma chance. Porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Fica em pé comigo, dando glória a Deus. Pai, obrigado pela sua palavra. Pai, obrigado pela sua igreja. Pai, obrigado pelo seu povo. Pai, nos ensina a vivermos de verdade, com seriedade, com aquilo que é teu, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso ministério. Ajuda-nos a escrever uma história não como a de Sansão, mas uma história cristocêntrica, com Cristo na nossa vida, no nosso barco. Obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Quem recebe essa palavra nessa noite aí? Graças a Deus. Podeis assentar um minuto. Vamos aqui partindo para o nosso momento final. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu Rodrigues, que tem sido referência para muitos homens e mulheres de Deus.